Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Nós estamos aqui de novo, como toda quinta-feira, respondendo as questões que nos enviam e dando as dicas de vinho para você ir fazendo a sua adega, aumentar seu repertório de conhecimento de vinhos. Tem muito vinho no mundo, ninguém sabe quantos vinhos tem no mundo. Você acredita nisso? Imagina só, acredita-se que mais de 2 milhões de rótulos de vinhos tenha por aí para a gente degustar. Como é que vai fazer? Difícil, né? Dá até uma certa frustração. Olha, eu começo aqui com a questão do Diogo. O Diogo me escreveu perguntando o que eu acho dos cursos de certificação W7. É um bom caminho para quem quer se aprofundar? Olha, Diego, claro que é. Meu pai falava uma frase que eu repito sempre: o saber não ocupa lugar. Todo curso é bom, até um curso que não é bom, porque você alguma coisa vai aprender, no mínimo que não valeu a pena aquele curso e não indica, mas normalmente todos os cursos que estão aí à nossa disposição, o Ciclo das Vinhas, o Senac, a ABS, está repleto, tem um monte de cursos nos sites aí, a internet é repleto deles. Eu mesmo tenho aí o Aprendiz de Sommelier, toda hora encontro alguém que fez o curso, vem me agradecer. Esse não custa nada, é gratuito. Aí, ó, eu falei do Aprendiz de Sommelier, o Carrilhão já... Então, Diego, vai fundo, muita gente, tenho muitos amigos lá, o curso é excepcional, tem vários níveis e tudo depende de você, né? A gente tem que estudar, tem que testar. O vinho aprende-se estudando, degustando e viajando. Você, na verdade, não precisa de curso algum. Você lendo, degustando com atenção e viajando é o melhor dos cursos. Tem muito livro aí à disposição, com muita cultura, muita informação. E a internet também. Basta na internet você peneirar, porque tem muita bobagem atualmente, tem muita gente por vaidade falando de vinho sem conhecer patavina. Então, mas o W7 é um show. Inclusive, a semana passada, ou 15 dias atrás, meu amigo Deco Rossi esteve lá em Londres para receber sua graduação. Ele estava todo feliz e orgulhoso, com justa razão, porque se dedicou para isso. Então, vai firme. O Diego me escreve perguntando: querido Didu, poderia indicar alguns vinhos da uva Petit Verdot? Olha que interessante, legal ele falar isso, porque a Petit Verdot não é uma uva muito comum em vinificação em pureza, como se dizem, em monovarietal só dela. Ela normalmente é uma uva muito usada para assemblagem, é tânica, herbácea, e são vinhos que normalmente ficou famosa lá nos cortes de Bordeaux. Ela é famosa no Gironde, que é ali naquele estuário de Bordeaux, e os estudos sugerem que a sua origem, na verdade, é dos Pirineus. Ela tem maturação tardia e uvas muito tintas, e algumas... Ela tem uma característica engraçada, ela é tardia e algumas uvas ficam tintas antes das outras. Então, tem pequenas uvas no mesmo cacho que estão esverdeadas. Daí surgiu o nome Petit Verdot, né? Interessante isso. Um vinho que, quando jovem, mistura um sabor assim meio de banana com madeira, é muito curioso. E com idade tem toques animais, que eu adoro. E olha, eu vou indicar para você, para te ajudar, alguns vinhos que nós temos aqui no mercado e que são muito bons. Começo com RPF Petit Verdot, do Pisano, uruguaio. Excelente vinho, você encontra na Mistral. Tem também o Pérez Cruz Chasque Petit Verdot, maravilhoso, você encontra no Sonoma, muito bacana. A Garçom tem um Single Vineyard Petit Verdot, que você encontra na Wood Wine. E sabe quem tem um Petit Verdot interessante? A Bueno Wines, do Galvão Bueno.
Muito legal, é o Bueno Petit Verdot Reserva. Vale a pena provar. Espero ter ajudado, hein? A Tânia me escreveu pedindo para eu falar do Chateau Duvalier. Nossa, foi muito famoso. Eu era garoto e tinha até uma propaganda. Chateau Duvalier, tinto branco e rosé. O Chateau Duvalier era produzido pela Companhia Vinícola Rio Grandense, lá da década de 50, um grande grupo que chegou a controlar mais de 60 vinícolas e depois se tornou uma SA, e em 69 ela se associou com a Martini Rossi. E a Martini Rossi é que desenvolveu essa marca que ela, na verdade, só etiquetava e distribuía, mas quem produzia era a Companhia Rio Grandense. Esse Chateau Duvalier foi lançado nessa época, fez um sucesso danado, e era feito então lá pela Rio Grandense, que tinha a marca Granja União, que foi também famosíssima, e onde hoje são os vinhedos do Luiz Argenta, em Flores da Cunha, eram da Granja União. Aliás, eles ainda têm uma parcela lá de um Merlot, que é originário desse vinhedo, que, segundo me consta, foi o primeiro vinhedo de vitis vinífera no Brasil que foi montado para produzir vinhos comercialmente. Sensacional. Em 79, a Martini quebrou o contrato unilateralmente e deu continuidade à linha Chateau Duvalier, aí já não sei produzido por quem. Foi um vinho muito conhecido, mas era um vinho simples, era um vinho, naquela época se fazia, a maioria eram vinhos simples, né? Mas eles fizeram uma grande campanha de comunicação, tiveram muito sucesso. O Lúcio me pergunta: Didu, gostaria que você falasse um pouquinho sobre comprar vinhos de guarda jovens, comprar hoje jovens, com a finalidade de investimento, ou seja, vender daqui a alguns anos. É rentável? Vale a pena financeiramente? Sabe como exemplo alguém que faça isso? Olha, Lúcio, na verdade eu não aposto nisso. Eu acho que o vinho como investimento é uma coisa, primeiro, de muito longo prazo, segundo, para você vender num lugar como o Brasil, por exemplo, é complicado. Existem mercados lá fora que você compra en primeur, como dizem, no ano da safra e retira depois, e se consegue já um ganho com isso. Agora, é difícil de vender, porque na hora de vender você precisa comprovar como é que ele foi acondicionado, a pessoa precisa acreditar em você, porque quem é que confirma isso? Os grandes importadores têm estrutura, mas quando uma pessoa particular vai vender, existem mercados hoje, existem sites especializados nisso. E agora gozado, para mim seria legal se eu tivesse dinheiro para esse investimento e método, organização, que eu não tenho, e guardar vinhos que merecem ser tomados evoluídos, né? Eu nem sempre consigo fazer isso, porque me dá vontade, eu vou lá e abro e provo como tá. Agora, tem gente que faz isso, sim. Tem muita gente que... Agora, o que eu mais vejo, sabe o que é, Lúcio? O cara que fazia isso não aproveitou, depois ele morre, a viúva vende, ou os filhos vendem, gente que normalmente não sabe o que tem na mão, não aprecia. Enfim, aproveite o vinho, desarrolhe, tome com seu amigo, tome com quem você ama, desfrute o momento dele, tá certo? Mas eu vou colocar aqui na legenda algum site que faça isso para você se informar, tá certo? Bom, vamos voltar então à sugestão do Marcos, já da semana passada, que eu falei dos Barolo. Agora vamos falar dos Brunelos, que tal? Vamos para 10 Brunelos imperdíveis, gente? Que tal? Vamos nessa. Olha, eu começo com esse Brunello maravilhoso, o Biondisanti, né? Você sabe que o Ferruccio Biondisanti, que é o avô do Jacopo Biondisanti, que hoje tem o Castelo de Montepò, em Maremma, onde faz o famoso Sassuoloro,
que os Biondisanti não são mais os donos do Biondisanti. Na ocasião, o Ferruccio Biondisanti, ele criou essa uva, na verdade, que era uma seleção de Sangiovese grosso, e uma uva um pouco menor que a Sangiovese normal, por isso chamava Sangiovese grosso, que era chamado de Brunello. E ele então fez alguns Brunellos maravilhosos, mas o filho dele é que foi o cara importante, o Tancredi. Tancredi, cujo neto atualmente também chama Tancredi, que hoje está no Castelo de Montepò, veio ao Brasil a semana passada. Vou até pôr aqui uma imagem dele para vocês verem, um rapaz muito legal, dedicado, jovem. Como é que é a vida, né? O cara é jovem, bonito e se chama Biondisanti. Que tal? Para quem gosta de vinho é bom, né? O Tancredi foi um grande estudioso disso e, junto com a Universidade de Florença, desenvolveu e batizou o clone, que é o famoso BBS 11, que é Brunello Biondisanti 11. Então, eu acho que eu vou começar a minha lista sugerindo um Biondisanti. Ele não é barato. O DOCG dele, reserva 2011, olha, 2011, hein? Já está evoluído. É um vinho de R$ 8.509, lá na Mistral. Aliás, de Brunello conta-se uma anedota que é o seguinte: você abre o primeiro Brunello de 1800 e não sei quando, e a pessoa abre e fala, olha, ele ainda vai mais longe, hein? De tão longevo que é esse vinho, que ele nunca está pronto. Toda garrafa que se abre, se brinca que, olha, ele ainda ia mais longe, né? Bom, vale a pena também mencionar uma curiosidade: esses produtores de vinhos muito longevos, como é o caso aí do Biondisanti, a cada 10, 15 ou 20 anos, eles chamam o cartório da cidade e, perante o cartório, eles desarrolham as garrafas que estão já descendo no pescoço e, com uma delas, eles completam e arrolham novamente, imediatamente, para não ter a oxidação por conta do contato com oxigênio. Logo completam as garrafas, rearrolham, e isso é certificado e fica notarial, é uma coisa registrada em cartório. Bacana, né? Pouca gente sabe disso. Bom, vamos em frente. O segundo que eu queria indicar é outro que não é barato, custa 1.500, antes fosse 1.000, custa R$ 5.521, que é o Brunello Sugarilli, o Brunello de Montaltino Sugarilli 2000. Esse é o vinho que eu comentei outro dia, num desses meus vídeos, que eu tomei com o Ciro Lila durante a pandemia, numa live que nós fizemos de 1h30 falando e conversando. Foi uma delícia. Eu tomei a garrafa toda, gente. Esse é um vinho que merece você conhecer, viu? É daquelas coisas para juntar os amigos e se cotizar e provar. Outro Brunello fenomenal é da família Ferragamo. Eu estou falando do Brunello de Montaltino 1100 Riserva, custa R$ 1.600 o 1100, lá na Via Vini. E esse vinho vale a pena conhecer, até pelo histórico. Essa família, a Chiara e o Máximo Ferragamo, descendentes dos Ferragamo conhecido aí da moda, eles pagaram em 2003, começaram em 2003, pagaram 30 milhões de euros para comprar o que é hoje a maior, são 2.000 hectares a propriedade, vocês imaginam, e tinham várias ruínas. E lá na Toscana, vocês devem saber, não se pode construir nada novo, você só pode reformar o que já estava construído, e mesmo assim, dentro de um rígido controle arquitetônico. Você não pode, por exemplo, mudar o revestimento da sua casa. Se as ruínas eram de pedra, você tem que fazer de pedra, não pode fazer de cimento e pintar. É muito rígido lá o negócio, por isso que a Toscana é tão linda, porque você não fica lá fazendo puxadinho toda hora, não. E de vez em quando isso acontece, né? No governo Berlusconi,
ele fez isso e foi um grande incentivo à indústria de construção. Ele permitiu aumentar 10% as propriedades, sempre dentro das características. Então muita gente se aproveitou, porque às vezes a família queria um filho casar e continuar a morar lá, e não tinha como construir mais um quarto para o cara, era uma coisa meio maluca também. De qualquer forma, eles fizeram uma reforma maravilhosa, e eles então fizeram uma vinícola maravilhosa, contrataram a Cecília Leoneschi. A Cecília Leoneschi converteu todos os vinhedos para cultivo orgânico e faz um Brunello maravilhoso. E o local também virou um hotel, que é administrado pela essa bandeira do Rosewood. Imagina só. Bom, para vocês terem ideia, em 2020, essa propriedade toda foi vendida por nada menos que 400 milhões de euros. Que tal? Nós estávamos falando há pouco do investimento, né? Comprar mais barato para vender mais caro. Veja só, 30 milhões viraram 400. Certamente houve muito investimento nisso, que não está aí, que a gente não sabe de quanto foi, e eles fizeram uma coisa belíssima. Bom, esses 2.000 hectares hoje pertencem ao que chamam de Family Office. Family Office, eu não sabia, fui procurar ver o que é o Family Office. O Family Office são escritórios que trabalham o investimento de grandes famílias, não são fundos de investimento, são famílias anônimas muito ricas, e é complicado você ter muito dinheiro, não é uma coisa simples não, por incrível que pareça. E então existem escritórios especializados em administrar essas fortunas e fazer investimentos. Hoje eles são donos desse Ferragamo aí, tá certo? Olha, vale experimentar, hein? Eu já provei esse vinho algumas vezes, é maravilhoso. Lá na Via Vini, R$ 1.600. Bom, outro vinho que eu queria sugerir para vocês, dos melhores relações de qualidade e preço, um vinho tão premiado como é esse, eu falo do Coldortia. O Coldortia você compra lá na Santa Luzia por R$ 679. Olha, outro produtor orgânico, ele é produtor aqui no Chile também, do vinho Erasmo, que é maravilhoso. Estou falando do meu amigo Francesco Maroni Cinzano, um homem nobre, elegante, uma pessoa culta, maravilhosa. Me recebeu lá na sua vinícola lá no Coldortia e ofereceu um almoço para minha família, a família dele e a minha, com coisas que ele tinha caçado. Ele tem uma área lá de preservação para caça, organizado, tudo autorizado pelo governo, são 200 hectares que o Francesco tem lá. E olha, ele serviu uma copa feita de javali que ele caçou e que ele fez a copa. Tinha diversas coisas, o guisado que foi servido também era de um javali que ele também tinha caçado. Olha, foi um encontro fenomenal, ele é um doce de pessoa. Vou pôr aí uma foto, nós dois com o Pansiné, que foi muito engraçada, foi muito bacana. Experimente esse vinho que, especialmente pela relação qualidade e preço, ele já foi presidente do consórcio de Brunello, o vinho é muito premiado, belíssimo vinho. O outro Brunello que eu queria indicar para vocês, de ótima relação qualidade e preço, é o Brunello dos Pittini, que é o Villa Alcortilli 2017, ele está custando R$ 690 na 20 Vinhos, e os Pittini são um grandíssimo produtor, uma família que tem produção de vinho em diversas regiões da Itália, mas eles são da Toscana, e eles fazem esse Brunello que é bastante respeitado, uma boa dica de qualidade e preço. Eu também não posso deixar de indicar o Brunello da Donatella Tinelli Colombini. Ele está custando também R$ 632 na Wine Trader. Olha, esse Brunello merece destaque, merece você conhecer. Eu sempre brinco que você conta uma história, você vende o vinho. Veja a história da Donatella. A Donatella é da família dos Barbi.
E os Barbie eles têm um brasão, você está vendo aí, com 4 colombas. As colombas representavam os filhos. Quando morre o pai da Donatella, a Donatella era a filha mulher da família, ela não herdou vinhedos, vinícola, nada disso, ela herdou terras, mas o negócio ficou para os irmãos. Os italianos têm essa coisa, o negócio fica para os homens e as mulheres são recompensadas de outra forma, com imóveis ou com grana, ou os irmãos se empenham em cuidar das mulheres, uma coisa antiga que existe ainda nas famílias italianas. Bom, o que a Donatella fez? Ela pegou o seu rótulo e criou um brasão, que vocês estão vendo aí, onde ela, Colomba, Donatella, está voando para fora do brasão da família Barbie. A Donatella ficou uma fera com isso. E aí o que ela fez? Ela foi estudar enologia, ela transformou as terras que ela herdou em vinhedos maravilhosos e se tornou uma grandíssima produtora. Ela criou um grupo chamado Le Donne del Vino, que reúne várias mulheres ligadas ao vinho, enólogas, jornalistas, pesquisadoras, virou uma voluntária da causa feminista, uma mulher espetacular. Eu tive com ela algumas vezes, ela é um doce de pessoa. E olha, ela inclusive produz vinho a 4 mãos ou 8 mãos com mulheres que ela convida todo ano para fazer o vinho com ela. Um negócio fenomenal, vale muito a pena, um vinho de ótima relação qualidade e preço que você precisa experimentar. Eu acho que é interessante também experimentar o vinho da família dela, já que a gente falou da história dela. O Barbie você encontra você está em oferta aqui nesse Vino Verati por R$ 634,64. Vale a pena para fazer uma comparação, seria uma coisa interessante comprar o da Donatella e o da família Barbie e fazer uma comparação de estilos, não é uma boa? Olha, também não posso deixar de recomendar o Lacerbaiola Salvione Brunello di Montalcino 2017, grandíssimo produtor lá na Decanter, custa R$ 2.106, uma bela compra que você vai ficar encantado. Acho importante também indicar na World Wine o Castelo Banfi Brunello di Montalcino. O Banfi no momento está em falta, mas deve estar chegando logo, porque essa é coisa de reposição de estoque. E o Banfi é um produtor renomadíssimo, é um belíssimo vinho, também é orgânico, um vinho muito legal, que vale a pena você conhecer. E também, como curiosidade, não posso deixar de falar do famosíssimo Gianfranco Soldera, que é um vinho orgânico e natural e que é um Brunello famosíssimo. Eu não sei quem importa hoje, eu encontrei na banca do Ramon uma garrafa lá que está por nada menos que R$14 mil. Que tal? É brincadeira isso? Agora, é um vinho também que é importante para você um dia provar, se tiver oportunidade. Ele faleceu em 2019, era um cara muito controverso, fez um vinhaço todo orgânico, era totalmente contra o Gianfranco Soldera, era um cara totalmente contra os produtos químicos e as intervenções enológicas, e ele conseguiu fazer uma preciosidade. E em 2012 ele foi sabotado por um ex-funcionário que entrou lá no meio da noite e esvaziou quase todo o estoque dele de botes enormes de Brunello que foram para o ralo, gente. Que você imagina, se uma garrafa custa 14 mil, quanto dinheiro que ele não perdeu lá. E o consórcio, na ocasião, sugeriu de dar uns vinhos para ele, todo mundo daria um pouco de vinho para ele lançar uma edição especial, e ele se negou, falou, não vou pôr meu nome e enganar o consumidor. Era um cara muito bacana, o Gianfranco Soldera, gente de opinião. Eu tive a oportunidade de tomar por 2 vezes, experimentar o vinho dele, quando era ele ainda, né? E maravilhoso. Eu não sei como está hoje o Brunello Soldera.
Agora, é uma experiência. Se achar edições de antes de 2012, vale a pena, hein? Bom, gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, que isso nos ajuda. E você também pode se inscrever. Se inscrevendo, toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. E olha, compartilhe, vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho. Vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho. Tem muito vinho, gente, para a gente provar. E olha, vai fazendo sua adega aos poucos, escolha as coisas de melhor relação qualidade e preço. Um vinho que você quer muito conhecer, reúna os seus amigos, se cotize. Uma garrafa você divide em 10 pessoas, uma boa quantidade, dá para saber do que se trata aquele vinho. É bacana também você, sempre que fizer isso, comparar com um outro vinho de preço inferior para ver se vale a pena aquela diferença de preço ou não, ou se é a fama. Se era só a fama, você já ficou conhecendo. Se ele realmente tem essa diferença, você fala, bom, vale a pena, vou economizar e comprar mais, tá certo? É isso, gente. Semana que vem estamos de volta. Saúde!